muito falar de materiais didáticos. Então, a gente vai discutir, mostrar aqui para vocês algumas questões. Eu pensei em organizar essa minha fala falando desses 4 elementos, né? Primeiro, o que deve estar presente nas aulas de línguas adicionais na escola. O meu foco é a escola. Não que o que eu diga não sirva para um curso livre. Entendendo, se você assumir que o curso livre também é um lugar de educação e não apenas de um ensino instrumentalizado de frases soltas, também se encaixa nesse contexto, né, do curso livre. Mas o meu foco é a escola com quem eu trabalho, né, meus projetos são na escola, né, eu formo professores para a escola. Outro ponto que eu vou abordar, o que são gêneros discursivos e como os gêneros discursivos podem estar presentes nas aulas de línguas. E, finalmente, falar como trabalhar a produção escrita nas aulas de língua, tendo como eixo o gênero discursivo. Tá? Bom, então, para o primeiro aspecto, línguas adicionais na escola. Né? E aí, eu tenho que me remeter, quando eu estou falando de escola, eu tenho que falar de educação. Né? E aí eu trouxe para vocês um conceito de educação que, na verdade, é de educação integral. A ideia de que a educação ela é ampla, não é educação em tempo integral, e sim a educação integral do sujeito da aprendizagem, né, do estudante. Essa definição é do Miguel Arroyo, que ele é espanhol, mas ele mora no Brasil há 40 anos, é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, um grande pesquisador de educação no Brasil e para o Brasil. E ele diz que é o processo que a educação seria, educação integral, especialmente, o projeto que articula o direito ao conhecimento, as ciências e tecnologias, com o direito à cultura, aos valores, ao universo simbólico, ao corpo e suas linguagens, expressões, ritmos, vivências, emoções, memórias e identidades diversas. Então, vocês veem a amplitude disso, né? E eu trabalho com a noção de educação linguística. Ensino, eu trabalho com ensino? Claro, porque o ensino faz parte da educação. Educação é mais amplo do que ensino, porque envolve tudo aquilo que o Miguel Arroyo ali disse, né? Mas o ensino está ali, ele é importantíssimo. Só que a gente não pode só eu defendo que a gente não se restrinja ao ensino e que a gente tenha essa perspectiva mais ampla da educação linguística em línguas adicionais. E aí tem essa definição que eu tentei construir, né, reunindo alguns autores diferentes, e eu entendo que educar em línguas adicionais é o processo escolar que articula a ampliação da competência linguístico-discursiva do estudante numa língua adicional, claro que eu estou falando da língua adicional, né? Por meio da produção de sentidos, de textos e da reflexão sobre a língua. E a ampliação do pensamento crítico sobre questões socialmente relevantes, tanto do país, contexto em que o processo educativo ocorre, quanto dos países e contextos em que a língua adicional é falada. Né? Então, eu não tenho como dar uma aula de espanhol no Brasil e ignorar os problemas que acontecem no Brasil. Não tem como. Né? E também não tem como ignorar os problemas que acontecem nos países falantes de espanhol. Né? Todos eles, sabe? Da Espanha a todos os 19 países da América, até Guiné-Bissau. Né? Então, a gente não pode esquecer nada disso. Se for o inglês, também. Os países africanos, que têm o inglês como língua oficial, os países asiáticos. Né? Essa amplitude de perspectivas é muito importante, porque essa história de... a gente sofreu muito no espanhol no Brasil, né? Com aquele eurocentrismo, né? Espanhol é o que se fala na Espanha. Eu digo, por exemplo, gente, quando me perguntam, algum aluno me pergunta, que espanhol você fala, professora? Eu digo que eu falo espanhol de Madureira, que é o bairro onde eu nasci no Rio de Janeiro. Porque eu sou de lá, minha identidade é formada lá. Então, esse é o meu espanhol. Eu não posso dizer que eu falo espanhol de qualquer país, porque eu não sou desses países, a minha identidade não está lá. Tá?
Bom, eu coloquei aqui para vocês um fragmento que é de um autor de educação linguística brasileiro. A preocupação dele é com português como língua 1, como a primeira língua. Mas eu gosto muito dele, muito das coisas que ele escreve. O nome dele é João Vanderlei Geraldi. E ele tem um livro que é publicado até hoje, já está, sei lá, em qual edição, mas o original é de 1984. E aí ele diz o seguinte: uma questão prévia, a opção política e a sala de aula. Antes de qualquer consideração específica sobre a atividade de sala de aula, é preciso que se tenha presente que toda e qualquer metodologia de ensino articula uma opção política que envolve uma teoria da compreensão e interpretação da realidade com os mecanismos utilizados em sala de aula. Assim, os conteúdos ensinados, o enfoque que se dá a eles, as estratégias de trabalho com os alunos, a bibliografia utilizada, o sistema de avaliação, o relacionamento com os alunos, tudo corresponderá, nas nossas atividades concretas de sala de aula, ao caminho por que optamos. Em geral, quando se fala em ensino, uma questão prévia, para que ensinamos o que ensinamos, e sua correlata, para que as crianças aprendem o que aprendem, é esquecida em benefício de discussões sobre o como ensinar, o quando ensinar, o que ensinar, etc. Parece-me, no entanto, que a resposta ao para quê dará efetivamente as diretrizes básicas das respostas. Então, para quê? Para que eu vou ensinar aquilo? Isso é a pergunta-chave, gente. Eu sempre falo com os meus alunos licenciandos, futuros professores de português, de espanhol, de inglês, de francês, de italiano, de alemão, né? Quando eles me vêm mostrar, professora, eu queria fazer aqui a sua atividade que você pediu, sei lá, uma unidade didática. Eu queria tratar desse assunto. Eu pergunto, para quê? Se ele me responde de forma coerente, pensando nos princípios da educação, ok. Se não, tem que pensar em outro assunto, né? Para quê? Depois o que e depois o como. Bom, e aí eu coloquei aqui um exemplo, como eu disse para vocês, eu vou trazer exemplos de livros de espanhol no Brasil. Esse exemplo aqui é da minha obra didática. Eu já aviso que essa obra aqui, eu estou mostrando a minha obra didática, essa obra não está à venda, né? Ela foi apenas, eu não tenho pudor de mostrar por causa disso. Não é um anúncio, ela não está à venda, ela nunca esteve à venda, ela somente foi colocada para análise no Programa Nacional do Livro Didático, que o governo brasileiro avalia as obras didáticas e distribui para todas as escolas públicas. Então, foi feita para esse público, né? Foi aprovado, foi distribuído, mais de 1.600.000 exemplares da obra foram entregues para professores e estudantes do Brasil inteiro, né? Dos 5.000 municípios brasileiros. Então, assim, eu não estou me anunciando, porque não é nada disso. Simplesmente eu coloquei no meu livro que eu acredito, né? Então, por exemplo, aqui, uma preocupação educativa. Isso daqui é uma unidade, a unidade 1 do volume 1 do ensino médio, né? Ensino médio é para quem tem 15 anos de idade no Brasil, no ensino secundário. É um trabalho de compreensão auditiva de um poema da Victoria Santa Cruz, que é uma poeta peruana, né? O poema se chama Me Gritaram Negra. E é uma atividade de compreensão auditiva desse texto, né? Mas uma compreensão auditiva crítica, tratando um tema que é profundamente importante no meu país, né? Que é o racismo, né? A defesa do antirracismo, que a gente acha que é importante estar presente nas escolas, né? Então, assim, é claro que a gente não vai conseguir ver aqui os detalhes dessa atividade, mas eu vou mostrar para vocês o seguinte: tem ensino de língua? Tem. É uma atividade de compreensão auditiva. Só que ela tem também esse aspecto da educação linguística, porque aborda um tema que é um tema importantíssimo, que é o tema do racismo, né? E aí, bom, então isso foi só um exemplo. É muito diferente de você trazer uma atividade como essa e você trazer um texto
que você produz, que o autor do livro produziu, ou você, professor, produziu, né, preparado para fins didáticos, cheio de frases feitas e tratando sobre o encontro entre dois colegas para ir ao cinema, né? Que função educativa tem? Nenhuma, só tem função de ensino de língua, tá? Eu até falei antes para o Nicolás, que eu acabei cortando, né, para não ficar muito longa a minha apresentação, acabei cortando algumas coisas. Aí eu mostrava, por exemplo, livro com uma unidade sobre família. Família, adivinha, gente? Só tinha família heteronormativa, né? Só tinha papai, mamãe e filhinho. No máximo, tinha uma mulher sozinha com 2 filhos, né? E família homoparental, onde está? Não tem, né? Então, essas são questões que a gente precisa debater, sim. Né? E quando a gente prepara o nosso material didático para a nossa sala de aula, quando a gente tem esse privilégio de poder preparar o nosso material, que é a melhor opção que tem, você preparar o seu material para a sua turma. Né? Então, a gente tem que estar atento com isso, porque senão a gente critica muito os livros didáticos, a gente, na hora que a gente vai fazer o nosso, a gente acaba não fazendo como deveria. Né? Bom, então, eu defendo que o texto deve ser o objeto da educação linguística, seja na primeira língua, seja nas línguas adicionais. Né? O texto oral, texto escrito, texto verbo visual, texto imagético. Né? E o que o gênero discursivo tem a ver com isso? Tem tudo a ver com isso, né, gente? O conceito de gênero discursivo, ele surgiu no início, na primeira metade do século XX, né? O conceito da forma como a gente usa hoje, ele nasceu na União Soviética, né? Nas mãos de um grupo que hoje a gente chama de Círculo de Bakhtin. Na época, o nome não era esse. Na época, o nome era Círculo Kantiano. E esse círculo, ele era formado por diversos interessados, pesquisadores, professores. Os 3 mais famosos eram esses 3 aqui na imagem, né? O Valentin Voloshinov, o Mikhail Bakhtin e o Pavel Medvedev. Como vocês podem ver, pela data de morte de cada um deles, a gente acaba conhecendo mais o Bakhtin e dando nome a esse círculo de Bakhtin, porque ele foi o que sobreviveu mais tempo, né? O Voloshinov e o Medvedev morreram nos anos 30. O Bakhtin morreu ontem, em 1975 foi ontem. Né? Eu já estava nascida em 1975. E ele conseguiu participar de forma mais ativa das traduções e da divulgação das ideias do Círculo de Bakhtin no Ocidente, né? Que aconteceu principalmente a partir dos anos 60. Né, em 1967, com um artigo da Júlia Kristeva, que era uma russa que morava em Paris, trabalhava em Paris, que produziu, trazendo as ideias do círculo. Né, e depois, no Brasil, as traduções começaram nos anos 80, na Argentina, eu não sei. Né, mas na Argentina, inclusive, a edição que eu uso do Marxismo e Filosofia da Linguagem, que é a obra mais famosa do Voloshinov, é uma edição argentina, porque foi traduzido direto do russo, né? Que é outro problema. Aí está o círculo, vocês podem ver que, com mulheres, inclusive, né? O que, se você for pensar que nos anos 20 a 100 anos tinha participação de mulheres, embora elas não tenham publicado, né? Então, o círculo de Bakhtin, o círculo que reuniu fundamentalmente esses 3, porque eles 3 foram os autores de obras, os que publicaram, né? Então, produziu algumas das primeiras obras que repensaram o objeto dos estudos linguísticos. Em lugar de considerar a língua como um fenômeno abstrato, a moda do estruturalismo de Saussure, direcionou os estudos ao enunciado concreto, como real unidade da comunicação discursiva. Né? Uma das principais preocupações era estabelecer a relação entre linguagem e sociedade. Esse é o ponto-chave, linguagem e sociedade, tá, gente? Tem um artigo, um capítulo de um livro do Bakhtin, que se chama Os Gêneros do Discurso, que está na obra que se chama Estética da Criação Verbal.
E ali ele define gênero discursivo. Logo no primeiro parágrafo do texto, gente. Assim, a gente abre o texto, o primeiro parágrafo já tem a definição. Que é essa que eu coloquei aí para vocês. Né? E ele começa assim: todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem. Então, para ele, o que é importante é o campo da atividade humana, tá? E aí ele continua: o emprego da língua efetua-se em forma de enunciados, orais e escritos, concretos e únicos. Concretos, efetivos, feitos. Isso que eu estou falando para vocês agora, isso que vocês estão lendo aqui agora. Isso é um enunciado concreto. São enunciados concretos. E únicos, porque se eu, semana que vem, dessa mesma aula aqui em outro curso, vai ser outro enunciado, porque mudou o contexto. Né? Proferidos pelos integrantes dessa ou daquele campo da atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido campo, não só pelo seu conteúdo temático e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela seleção de recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua construção composicional. Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciado, os gêneros, os quais denominamos gêneros do discurso. Então, está aqui a definição. Tipos relativamente estáveis de enunciado. Relativamente estáveis, por quê? Porque tem gêneros que são mais estáveis que outros, né? Por exemplo, um gênero burocrático, tipo memorando, ofício, solicitação, são super estáveis. A gente não pode inventar. Mas se for um romance, ele é pouco estável, porque a gente coloca 1000 coisas ali. Aula é um gênero pouco estável, porque cada aula é de uma maneira. Mini curso, cada um é de um jeito, tá? Aí aqui tem um esqueminha que eu coloco essa definição, né? Então, acima de tudo está o campo da atividade humana, com suas condições e finalidades. E ela, então, cada campo tem os seus gêneros. E os gêneros são organizados a partir do seu conteúdo temático, que é o sentido do enunciado completo, o estilo, que é a gramática e o léxico, e a construção composicional, que é a organização desse texto, sinteticamente falando. Tá? Então, por exemplo, no campo escolar ou educacional, a gente tem algumas condições, que são as exigências governamentais, as diretrizes curriculares, a situação da escola, do contexto escolar, que escola é essa, né? E a gente tem a finalidade, que é educar, formar cidadãos. E aí a gente tem gêneros os mais diversos na escola, né? Alguns presentes em sala de aula são livro didático, anotação no caderno, aula expositiva, resumo, seminário. E só dentro da escola, gente, tem centenas de gêneros circulando. Porque os gêneros, eles são inúmeros, a gente não tem como defini-los todos, né? Então, os campos da atividade humana, campo do jornalismo, da ciência, da publicidade, do cotidiano, da política, do trabalho, da religião, os espaços onde esses campos se desenvolvem, cada um tem centenas de gêneros, no mínimo, às vezes até tem mais do que centenas, porque uma conversa é um gênero, né? Pode ser um gênero. Né? Uma conversa familiar é um gênero, né? Então, os gêneros são infinitos e mutáveis. Por exemplo, campo da relação familiar e pessoal. Antigamente, né? Eu cheguei a pegar isso antigamente, gente, não sei vocês que estão aqui me ouvindo hoje, com a idade de vocês, né? Mas eu ainda peguei uma época em que se mandava carta, né? Eu, por exemplo, a família da minha avó era do interior do Rio de Janeiro, então a gente, de vez em quando, recebia uma carta da minha avó e do meu avô, de algum amiguinho que eu tivesse lá, né? Me mandava uma carta. A gente também tinha telegrama. Eu também cheguei a receber telegrama. Eu recebia telegrama quando a gente era empossado num concurso público. Eles mandavam telegrama para avisar. Compareça à Universidade Federal Fluminense para a posse. A gente recebia cartão também. Cartão de Natal, cartão postal, cartão de aniversário, né? Agora isso tudo, né, gente, morreu já, né? Hoje em dia a gente manda e-mail, a gente manda mensagem de texto pelo WhatsApp. Quando é aniversário de alguém, a gente faz um post para o amigo no Facebook, no Instagram, né? Bota uma foto bem bonita. Então, os gêneros, eles vão mudando,
Porque eles estão em relação direta com a sociedade muda, o gênero muda, né? Bom, e esse conceito na educação linguística? Bom, não é uma proposta recente. É claro que a consciência sobre o uso de gêneros na educação é recente. Mas os gêneros em si na educação, não. Por exemplo, na primeira gramática de língua espanhola para uso dos brasileiros, a primeira, cuja segunda edição foi publicada em 1928, de Antenor Nascentes, ele dizia o seguinte, é um fragmento que ele se dirigia ao professor. Em vez da versão de trechos de antologias, é preferível ensinar a redigir cartões postais, telegramas, bilhetinhos, cartas, que são as coisas que o aluno precisará escrever em língua estranha. Então, o que ele está defendendo, gente? Ele está defendendo que a escrita seja escrita de gêneros discursivos, né? Ele não está defendendo que a gente faça versão de trechos de antologias, o que seria a redação, né? A Roxane Rojo, que é uma pesquisadora brasileira sobre educação linguística também, ela diz que no século XIX já havia menções em livros didáticos da época no Brasil relacionados a gêneros discursivos, né? Como isso, no livro de português está lá uma carta, né? Agora, é claro que a perspectiva em si de você promover a educação linguística, o ensino de línguas baseado em gêneros, é uma perspectiva recente. É recente e é diversa, porque não é um método de ensino de línguas. A gente que é de línguas adicionais tem muito isso do método, né? Método comunicativo, enfoque por tarefas, método audiolingual, né? Gramática, tradução. A gente é muito apegado a isso, né? Bom, hoje em dia nem tanto, eu pelo menos não sou, né? O Kumaravatgelo já defende o pós-método. Na verdade, isso do ensino por meio do gênero já seria uma perspectiva de pós-método, porque ela tem uma teoria, a teoria lá do círculo de Bakhtin, a ideia do gênero como tipo relativamente estável de enunciado, a relação do gênero com a sociedade, mas não tem um procedimento igual para todos. Cada autor, cada professor assume aquilo ali e faz a sua maneira, né? No Brasil, a gente tem pesquisado muito sobre esse assunto, tá? Vamos lá, o que eu entendo, isso daqui sou eu também, né? O que eu entendo como objetivo geral de uma educação linguística tendo o gênero como eixo? O objetivo é que o estudante seja capaz de interagir, agir e interagir no mundo social por meio de textos, reconhecendo seus gêneros discursivos. Agir não é só interagir verbalmente, não. Porque no que você forma um cidadão consciente, esse cidadão age, não só interage, né? O Bakhtin dizia que é preciso dominar bem os gêneros para empregá-los livremente, tanto na leitura quanto na sua produção, tá? Outros objetivos específicos que eu vejo nessa perspectiva, que são os seguintes: o estudante será capaz de reconhecer os gêneros trabalhados, gêneros que se relacionam a práticas sociais e a campos da atividade humana relevantes, nas suas características estilísticas, composicionais e temáticas. Então, gente, gênero relevante, né? Não dá para a gente trabalhar gênero que não seja importante na sociedade, né? Eu acho que, assim, hoje em dia, você trabalhar o gênero carta, ok, desde que você trabalhe também gêneros digitais, porque carta ninguém mais manda, né? Cartão postal é muito legal, mas os estudantes nem sabem o que é um cartão postal, nunca viram na vida, né? Então, assim, a gente tem que ter bom senso, a gente tem que também separar o gênero de leitura do gênero de escrita, porque leitura é uma amplitude muito maior de gêneros, a escrita não é tudo que a gente escreve, né? Bom, outro objetivo específico, compreender a função social dos gêneros trabalhados e reconhecer seus interlocutores, tempo, espaço e suporte. Suporte, porque, assim, um texto, quando ele está na escola, ele está sempre fora do suporte original. Eu coloco lá, cartaz, mas o cartaz
no livro didático ou no seu material xerocado. Mas na vida real, o cartaz está na parede, né? O cartaz está no mural, o cartaz está no poste. Então, a gente precisa sempre remeter o estudante ao suporte original de onde ele tirou aquilo, né? Ou então, é o meme, está ali no livro, mas o meme na vida real, ele está aí na internet. Né? A gente desloca para o nosso material didático, mas a gente precisa alertar o estudante isso na hora da aula, né? Fazer atividades que remetam ao suporte original. Né? Desenvolver a consciência linguística para ler o mundo criticamente em suas diferentes formas e linguagens. Porque formar o cidadão, tá? É para ler o mundo com criticidade. Isso daí já nos lembrava Paulo Freire. Né? A leitura do mundo precede a leitura da palavra. E a leitura da palavra precisa contribuir para uma melhor leitura do mundo. E, finalmente, a compreensão de que língua e sociedade são inseparáveis. Né? Você não tem como isolar a língua nessa perspectiva. Né? Educar, tendo como eixo os gêneros, não é converter os gêneros numa tipologia de análise. Não é dizer as características de um gênero, fazer o aluno decorar e perguntar na prova. Tá? Não é isolá-los da sua prática social. É tentar remeter o estudante ao contexto onde aquele texto nasceu, circulou. Né? Não é ter como foco a construção composicional, né, no seu aspecto assim, da forma que o texto assume, né, os elementos. Uma notícia tem manchete, tem lead, tem imagem, tem 4 parágrafos. Não, isso não é o mais importante. Isso pode ser importante numa leitura crítica, mas não é esse o foco. Né? E eu digo que não é transformar os gêneros numa nova gramática, entre aspas. Né? A gramática é entendida como decoreba de gramática para encher lacuna de gramática. Você não pode pegar o gênero, empacotar e fingir que é igual decorar verbo. Eu sou, tu eres, eles. Não é isso. Né? É promover uma competência de leitura e de produção textual do seu estudante de forma autônoma. Na vida, não na escola. Né? Isso daqui eu vou dar uma pulada, gente, que não vai dar, não. Vamos lá. Porque eu estava falando um pouco da seleção de textos, mas, enfim, como o foco aqui é a escrita, eu vou direto aqui para a escrita. Tudo bem? Tá, vou continuar lá, então, na escrita. Bom, produção escrita a partir de gêneros discursivos. A primeira pergunta é produzir o que e para quê. Lembram do para quê? Para quê? Do João Vanderlei Geraldi. Se não tiver um para quê, esquece. Tá? Não vou ensinar aquilo. Se não tiver um para quê. Um para quê relacionado ao papel educativo daquilo ali. Né? Eu acho que a gente já superou a etapa de ficar na escola, já deveria ter superado, né? A etapa de ficar na escola, pegar e ensinar língua, gramatiquice atrás de gramatiquice. Manda o aluno decorar a gramática e exercício de gramática. Eu acho que esse momento já passou. Eu acho também que o momento de ficar naquelas frases soltas, criadas para fins didáticos. Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Luciana, eu moro em Niterói. E você? Isso também já passou, gente. Até porque isso não é texto, isso é pseudotexto. Uma grande pesquisadora brasileira, que tem quase 90 anos de idade, chamada Magda Soares, é uma das maiores especialistas do mundo em alfabetização. Ela chama esses textos criados para fins didáticos, de pseudotextos. Quer dizer, não são textos. Texto é o quê? O enunciado concreto, aquilo que efetivamente aconteceu no mundo e a gente tira do mundo e traz para a nossa sala de aula. Né? Isso sim, porque olha só, aula de física, vocês já imaginaram na aula de física o professor inventando uma fórmula? Ou então a aula de química, o professor inventando um elemento químico? Ou então, a aula de educação física, o professor inventando um esporte.
Isso não existe. Só que a gente faz isso, porque a gente inventa texto. Texto é o nosso objeto, a gente não pode inventar. A gente tem que retirar do mundo, tá? Então, vamos lá. Reproduzir o quê e para quê? Volto lá no antenor nascentes, de novo. Escrevi errado aí, gente. Não é nascentes, não é nascentes, com S. Em vez da versão de trechos de antologia, né, vamos ensinar o estudante a redigir cartões postais, telegramas, bilhetinhos e cartas, que são as coisas que ele vai precisar escrever em língua estranha. Língua estranha é ótimo também, né, gente? Se fosse hoje, a gente ia ensinar a escrever memes, posts, e-mails, todos esses elementos que fazem cartas de reclamação, né, comentário de postagem, tudo isso que a gente escreve na nossa vida, né? E aí eu volto para um outro trecho de novo do João Vanderlei Geraldi. Ele diz o seguinte: na escola não se produzem textos em que um sujeito diz a sua palavra, mas simula-se o uso da modalidade escrita para que o aluno se exercite no uso da escrita, preparando-se para, de fato, usá-la no futuro. É a velha história da preparação para a vida, encarando-se o hoje como não vida, é o exercício. Por quê? Porque a gente sabe muito bem que, às vezes, o objetivo da escrita não é a escrita, mas é praticar um verbo, né? É isso que ele está criticando aqui, né? A escrita, o estudante tem que ser sujeito daquilo que ele vai dizer naquele texto, né? E não aquilo ali para praticar o futuro, ou para praticar o passado, né? Outra questão que a gente discute muito quando a gente vai falar sobre o que produzir na escrita é essa redação e produção escrita. Ou composição. Antigamente não era redação, era composição no nome, né? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, né? É bem diferente. Redação é um gênero escolar. Redação só existe na escola. Composição, redação, só existe na escola e em concurso. E no vestibular, no Enem. Não existe na vida. Ninguém na vida escreve uma redação. Pensa, gente, quando na vida de vocês já tiveram que escrever, vou escrever uma redação sobre o racismo no Brasil. Aí você vai escrever uma redação, entrega para quem? Quem vai ler? É uma coisa que não faz sentido. Você até pode escrever um post para uma rede social, você pode escrever para um blog, né? Você pode escrever para um jornal do seu bairro sobre racismo no Brasil. Não uma redação, né? Eu peguei aqui um fragmento que fala sobre redação versus produção escrita, que é de outra autora brasileira que eu gosto muito, Irandé Antunes, se chama ela. Ela é da Universidade Federal de Pernambuco. E ela diz: as propostas para que os alunos escrevam textos devem corresponder aos diferentes usos sociais da escrita, ou seja, devem corresponder àquilo que, na verdade, se escreve fora da escola. E assim sejam textos de gêneros que têm uma função social determinada, conforme as práticas vigentes na sociedade. A famosa redação, que aparece sempre como um texto de caráter dissertativo, parece ter assumido a condição de gênero escolar único, pois pouca coisa diferente se escreve na escola, sobretudo nas séries do ensino médio, que é porque prepara para o vestibular, né? Não admira, pois, que mais tarde escrever qualquer outro gênero de texto se torne uma tarefa praticamente inviável. E é isso sim, gente. Se você não pratica um gênero, você não sabe escrever. Eu, doutora em letras. Eu sou doutora em letras. Só que, assim, a primeira vez eu assumi um cargo na minha universidade há alguns anos, ligado à licenciatura, à formação de professores, e aí eu tinha que escrever um ofício. Gente, eu nunca tinha escrito um ofício. Eu tive que ir lá procurar em outros ofícios que estavam lá no arquivo do setor que eu coordenava, que eu chefiava, para poder ver como é que era um ofício e copiar o esquema, entender como é que era para eu poder produzir um, né? Então, assim, não é porque eu sou uma pessoa com boa competência linguística na minha língua, em teoria,
que eu vá conseguir escrever todo e qualquer gênero. Não consigo. Né? Eu consigo escolher os gêneros que eu já domino. Quando eu não domino, eu tenho que conhecer. E aí a gente quer ensinar para a criança, o adolescente, está lá na escola, só fazendo redação, só fazendo textos que não existem na vida. Né? E achar que depois ele vai chegar na vida, ele vai escrever um texto, sem nunca ter analisado um exemplo. Né? Tem condições, gente. A gente faz uma coisa muito errada. Tá? Vamos lá. De novo, aí eu trago a citação do Bakhtin. É preciso dominar bem os gêneros para empregá-los livremente. Né? Você precisa dominar aquilo ali. Não é a língua só. A língua faz parte daquele gênero. Né? Mas se você não conhecer o gênero, danou-se. Bom, e produzir como? Como? Para quê? O quê? E agora o como. Aí o como eu vou pegar, eu não sei se vocês que são argentinos que estão aqui me ouvindo, conhecem esse escritor brasileiro quem é de português deve ter estudado na faculdade, né, em literatura. Graciliano Ramos, um grande autor brasileiro. E ele diz o seguinte: deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas fazem seu ofício. Elas começam com uma primeira lavada, molham a roupa suja na beira da lagoa ou do riacho, torcem o pano, molham-no novamente, voltam a torcer. Colocam o anil, ensaboam, torcem 1, 2 vezes. Depois enxaguam, dão mais uma molhada, agora jogando a água com a mão. Batem o pano na laje ou na pedra limpa e dão mais uma torcida e mais outra. Torcem até não pingar do pano uma só gota. Somente depois de feito tudo isso é que elas dependuram a roupa lavada na corda ou no varal para secar. Pois quem se mete a escrever devia fazer a mesma coisa. A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer. Então, assim, eu adoro esse fragmento aqui. É claro que ele está falando da escrita literária, né? No entanto, quando a gente está ensinando a escrita numa língua, a gente tem que lembrar que a escrita é sempre uma tecnologia. A escrita não faz parte do ser humano. Não nasce com a gente. A escrita é uma tecnologia que a gente aprende em algum momento da nossa vida. Né? Tem povos que não têm escrita. Muitos. Os povos americanos, por exemplo, os nossos povos aqui, né? A maioria não tinha escrita. Né? Então, assim, a gente tem que entender que esse contato com a escrita não é uma coisa simples. E a gente precisa trabalhar isso muito bem. Até porque a nossa vida, a nossa sociedade, ela é letrada, ela depende da leitura e da escrita para tudo. Né? A gente sai na rua, a gente é bombardeado pelo texto escrito. O tempo todo, a gente olha para lá, farmácia, a gente vira o olho, vê um ônibus com número, a gente olha para o poste, tem um cartaz, a gente fica o tempo todo bombardeado pela língua escrita na nossa sociedade. Né? Segundo Ingeborg Koch e Vandelias, há 3 grandes concepções de produção textual, né, concepções teóricas. Né? Uma tem a língua como foco, é aquela concepção que se aproxima da redação, né, que o objetivo ali é praticar um verbo, né, o foco é só na língua dura. Tem outras, tem o escritor como foco, é quando a ideia é só apresentar o que o estudante pensa sobre aquele assunto, né, mas sem um foco maior. E uma terceira concepção de que escrever é interagir, né? Tem a interação como foco. Escritor e leitor são sujeitos ativos que não somente que participam da construção de sentido sobre o texto. Aí o meu textinho saiu errado, né? Que não somente participam, não, que participam da construção de sentido sobre o texto. Na atividade de produção escrita, é importante trabalhar com estratégias. Porque, assim, eu não sei exatamente aí na Argentina,
Mas aqui no Brasil, a gente desenvolveu muitas pesquisas, durante muitos anos, sobre leitura. E a gente trabalha muito com a ideia de que são necessárias estratégias de leitura, desenvolver com o estudante essas estratégias cognitivas, metacognitivas. Só que a escrita ficou meio assim de lado aqui no Brasil durante muito tempo, sabe? Na produção acadêmica, na reflexão dos professores. E muitas vezes a gente nem sabe que a produção também requer estratégias. Então, eu coloquei aqui algumas foram retiradas da Coque e da Elias, outras são minhas com o Elzimar Costa, que são as seguintes. Então, você vai trabalhar a escrita, você precisa trabalhar a ativação do conhecimento prévio do estudante sobre o gênero do discurso. Porque o que acontece, gente? Principalmente se for língua adicional, quase sempre o estudante já conheceu aquele gênero na língua materna dele. Né? Na aula lá de português, no Brasil, eles já estudaram notícia, eles já estudaram postagem de blog, né? Eles já estudaram aquilo, ou então eles conhecem da vida, né? Notícia jornalística, já viu na vida, né? E é importante ativar esses conhecimentos prévios do estudante sobre o gênero, né? Muito difícil um gênero que ele nunca tenha visto na vida, né? Então, a gente ativa o conhecimento prévio sobre a função social, sobre interlocutores, suporte, estilo, tema, construção composicional. A gente também ativa o conhecimento prévio sobre o assunto a ser desenvolvido no texto, né, o objetivo da produção, o âmbito de circulação. A gente também tem também a estratégia que está relacionada à seleção, organização e desenvolvimento das ideias para aquele texto, porque acontece muito, né? Principalmente quando você está trabalhando com criança. Nem sempre a criança consegue construir, organizar as ideias para produzir um texto. Então, é preciso ter uma tarefa, uma atividade para organizar essas ideias, né? Dependendo do assunto. Por exemplo, se você for fazer lá uma carta, a tarefa da turma é escrever uma carta de reclamação sobre um buraco que tem na rua da escola, né? Mandar para o prefeito, mandar para a prefeitura. Isso é ótima atividade. Mas você precisa ajudar, se for um grupo de crianças de 12, 13 anos, ajudar na organização dos argumentos, né, para essa carta. Não pode achar que a criança vai ter esses argumentos já elaborados de forma tão simples, né? E às vezes não só criança, mas maiores também, né? Adolescentes. É também necessário trabalhar com aquelas dificuldades que a gente já imagina que a turma vai ter na hora de elaborar uma atividade, né? Elaborar uma atividade, não, na hora de escrever um texto. Por exemplo, uma dificuldade de entender que uma carta para o prefeito é diferente de um e-mail para o colega, né? O nível de formalidade é diferente, né? A forma de abordar a linguagem é diferente, né? Entender que uma carta de reclamação precisa ser um texto argumentativo, enquanto que, se você mandou uma mensagem para o seu colega, não necessariamente foi, né? Precisa trabalhar os elementos da gramática e do vocabulário, que serão necessários ali para aquela produção, e isso vai da ortografia até construções sintáticas necessárias, né? A gramática está lá, tá? Mas a gramática que eu preciso para escrever aquele texto. E a outra estratégia, que é importantíssima, é a da revisão da escrita, né? Você está o tempo todo atento para rever a sua escrita, corrigir, porque eles, quando a gente está trabalhando com adolescente e criança, eles não entendem que eles precisam revisar o texto. Eu, por exemplo, gente, eu tenho um filho de 12 anos, e para ele revisar o texto dele, quando ele precisa escrever na escola, eu fico no pé. Quando é dever de casa, eu fico no pé. Você já fez a revisão? Lê de novo, presta atenção no ponto final e na vírgula, né? Isso é uma consciência que você precisa desenvolver, você não nasce com ela, né? Aliás, você não nasce com nada disso aqui, porque isso tudo aqui, como eu falei, escrita é tecnologia. A gente nasce preparado para falar, para escrever, não. Bom, então eu trouxe aqui alguns exemplos de atividades de escrita, de livros didáticos. Não vai dar tempo de ver tudo.
Vou passar o olho aqui em algumas e vou mostrar uma que é do meu livro, que é a que eu concordo, né, gente? Claro. São todos eles, eu tirei todos esses exemplos, são de livros didáticos de espanhol no Brasil, livros que foram comprados pelo governo para distribuição nas escolas públicas. Foram aprovados numa seleção. Seleções diferentes, do ano que vai de 2011 até 2018. E um detalhe, tá, gente? Não se distribui mais livro de espanhol para a escola pública no Brasil. Que é outra coisa que eu já vou falar para vocês, né? Que o espanhol saiu da educação básica brasileira e nós estamos em luta contra isso. Por exemplo, esse é um exercício de escrita de um livro que foi aprovado lá no programa de 2011. Em um folho, conta como seriam tus vacaciones de ensueño. Quer dizer, bom, isso daqui era para o 9º ano do ensino fundamental, criança de 14 anos. Não é um gênero, porque qual é o gênero? As férias do sonho, as férias sonhadas, isso é um gênero? Não, isso não é um gênero. Isso daqui está muito evidente que é a língua que está em foco, que o objetivo é usar o condicional e o futuro simples. Até dito para o professor. Essa parte aqui em vermelhinho só tem para o professor. É manual do professor. Diz usar as condicionais e o futuro simples. Então, não é para o aluno produzir um texto. É para o aluno produzir um pseudotexto com o objetivo de praticar gramática. Tá? Outro exemplo, que é também do mesmo, de 2011. Tem lá, né? Tem aqui, não sei se vocês veem o meu mouse apontando. Escucha y lee que contesta el representante de cada grupo a la pregunta: ¿cuándo se resolverán los principales problemas sociales de nuestro tiempo? Aí aqui tem uma resposta, criada para fins didáticos. Criada pelo autor do livro. E aí, e tu? Como contestarias a la pregunta? Forma um grupo com tus companheiros e discute o problema. Depois escreve um texto com o que has leído. Escreva um texto. De que gênero? Não sei. Não diz. Escrever. Discute e escreve. Você até pode ter um gênero discursivo relacionado a você relatar uma discussão. É o relato de uma discussão, mas não é isso que se pede. Né? E é só isso o comando. Não se trabalha com mais nada com o aluno. Tá? Que o aluno que se vire aí. O aluno que lute, como a gente diz agora no Brasil, né? Ele que lute para aprender a escrever isso aí. Embora o tema seja um tema interessante. Eu vou pular uns aqui, porque senão não vai dar tempo da gente conversar depois. Tá? Aí aqui, esse já é do PNLD 2012. Aqui é a imagem inteira dele, que eu botei só para... mas só que para ler, eu dei um zoom. Então, aqui logo de cara já diz notícia. A gente já sabe qual é o gênero discursivo. Tá? E aí, em seguida vem uma notícia, e essa notícia, ela tem umas flechas e uns balãozinhos que o livro colocou, mostrando os elementos composicionais, né? Foto ilustrativa, título, copete, que em português se chama lead, né? E aí depois continua mostrando os parágrafos e tal. E aí, no final, pede para o estudante escrever uma notícia, tá? Sobre algum descobrimento, alguma descoberta da medicina, que é o assunto da unidade. Então, aqui a gente já tem um avanço muito significativo, porque já se trabalha o gênero discursivo, né? Agora, eu tenho uma crítica a essa atividade. Ela trabalha o gênero discursivo, só que o foco não está na função social e nas características, na relação do texto com o contexto social. Né? Não se diz, por exemplo, que tipo de jornal o aluno vai ter que escolher um tipo de jornal, porque os jornais são muito diferentes, né? Os jornais têm públicos diferentes. E também eu tenho uma outra crítica, que é a seguinte: o estudante na vida ele vai ter que escrever uma notícia? Não vai, né? Só se ele virar jornalista. Então, para você pedir como tarefa de escrita uma notícia, tem que ter um objetivo. Tem que se escrever no jornal, uma notícia para o jornal da escola.
uma notícia para o jornal mural da turma, né? Uma notícia para o jornal do bairro, para que o aluno se sinta útil e não escrevendo um texto só para o professor corrigir, gente. Né? Ele tem que ser sujeito da própria palavra. Isso é o que o Vanderlei Geraldo critica. Né? A redação, e só o professor corrige a redação. Né? Aqui eu vou pular. Aqui também tem outro que também trabalha com gênero, que é já de um livro do PNLD 2014 e 2017, que é uma campanha, os estudantes vão fazer uma campanha contra preconceito, tema super relevante, gênero, que existe no mundo, né? Às vezes até a gente faz para a escola, né? Algum anúncio de uma campanha. Então, começa trabalhando as características de gênero. Aí aqui, né, vocês estão vendo, são perguntas diferentes sobre as características do gênero. E aí depois tem todo um trabalho com a produção, com o tema da campanha, porque eles tinham lido na questão de leitura Los Nadies, do Galeano, né? Então a escrita vai ser em cima do texto do Galeano, né? E aí depois tem um taller de escritura, se trabalha a reescritura, então isso daqui já está muito mais próximo do que é uma atividade completa de produção escrita. Esse livro é muito bom. Se chama Cercania, tem para o ensino fundamental e tem para o ensino médio. Tinha, né? E aqui agora, aqui eu trago na minha coleção didática, que é feita com o Zimar Costa, da UFMG. Eu não tenho problema nenhum de mostrar, como eu falei para vocês, se vocês quiserem comprar, não pode comprar, porque não está à venda. Não está à venda e não haverá reedição, porque o espanhol não está mais presente nessas obras que o governo brasileiro distribui. Né? Acabou. E aí, como que a gente traz aqui a escrita? Primeiro, é uma unidade em que a gente debate criticamente a ideia de descobrimento da América, né? Encaminhando o estudante para compreender que foi um processo de invasão de uma terra que já era ocupada por outros povos, né? Com o massacre das populações indígenas, né? Esse é um tema, essa unidade, eu que conduzi a elaboração dela, porque eu, antes de ser professora de espanhol, eu fiz faculdade de História, e na minha faculdade de História eu me interessei por esse assunto, né? Eu estudava isso, eu pesquisava essas narrativas aqui desse continente que hoje a gente chama América, né? As narrativas que foram produzidas sobre esse continente no final do século XV e no início do século XVI. Né? Então, a unidade trabalha com esse tema. E aí, o gênero discursivo que os alunos vão ter que produzir é um resumo. Porque, olha só, gente, nós temos um problema. A gente só pensa nos textos que o aluno vai ter que produzir quando ele for adulto, quando ele estiver trabalhando na vida adulta. Só que na escola, eles precisam de uma série de gêneros, inclusive para poder estudar, né? Então, assim, meu filho, a professora de ciências mandou ler 2 páginas e resumir o livro. Só que o meu filho nunca fez um resumo. Então, eu que tive que ensinar ele a fazer um resumo. Então, assim, a gente precisa também ensinar o estudante a manejar esses gêneros, que são gêneros que ajudam na educação escolar dele, que vão ajudar em história, geografia, ciências, matemática, filosofia, química, física, etc. Né? Então, aqui na obra, a gente trabalha com a produção de resumos, a produção de fichamento, a produção de mapa mental, gêneros de estudo, né? Aqui é um resumo. E aí a gente começa trabalhando com a ativação do conhecimento prévio deles, dos estudantes, sobre resumo, as características do resumo. Mesmo que eles nunca tenham estudado isso na aula de português, e não estudaram, porque isso não se ensina na aula de português. Não se ensina na aula de nada no Brasil, tá? Então, trabalhando aqui com essas questões desse conhecimento prévio, se ele conhece resumo, se ele já fez, como é que ele acha que se organiza,
né? Para quais matérias da escola esse resumo são importantes. Em seguida, tem 2 exemplos de resumo, porque a leitura foi outra coisa. A leitura foram textos enciclopédicos. E aí, aqui, a gente traz 2 resumos para eles conhecerem, para eles trabalharem com o professor, claro, né? Aqui um resumo que é de um artigo científico, mas é relativamente simples, dá para ler, né? Que fala da disputa espanhola entre Las Casas e Sepúlveda. E depois, esse é o único texto criado para fins didáticos dessa coleção. Por quê? A gente entendeu que o estudante teria que ler também um resumo de um texto e ele conhecesse o texto completo. E aí, a gente fez um resumo do texto que foi o da atividade de leitura, né? Que era um texto enciclopédico sobre o descobrimento da América, lendo criticamente a noção de descobrimento. Então, a gente produziu, e eles comparam, né, o texto original, o resumo do texto, para poder entender o que a gente tem que colocar no resumo. Aí, em seguida, tem assim, uma síntese de como deve ser a produção que eles vão fazer. Qual é o gênero, qual é o tema, quais são os objetivos. O objetivo é você resumir e guardar para você estudar depois, né? A quem se dirige, como você vai difundir esse texto e quem vai participar, que no caso a gente propõe que seja em dupla, as atividades de produção, né? E aí, em seguida, tem um conjunto de atividades que vão trabalhar os elementos que a gente imaginou ao produzir o livro, mas que quando é o professor preparando seu material, ele conhece melhor sua turma, né? Então, a gente faz isso imaginando qual vai ser a dificuldade dos alunos. Então, a gente orienta uma leitura detalhada do texto que eles vão resumir, né? Depois, eles observarem que o texto usa determinado vocabulário, como descobrimento, que o texto usa verbos no passado, conectores, como entonces, como que. Então, a gente alerta o estudante para tomar cuidado com esses pontos. E aí a gente trabalha também, né, o uso do presente e do indicativo, porque o resumo costuma usar o presente do indicativo. E aqui a gente faz uma tabelinha, inclusive. A gente imagina que, claro, no resumo eles vão trabalhar com terceira pessoa singular e terceira pessoa do plural, né? Então, a gente colocou aqui alguns verbos, isso aqui é só para o professor, isso em vermelho, tá? Então, aqui, gramática está aqui, mas a gramática vai ser nesse, o vocabulário estava lá, e a gramática está aqui, que eles vão precisar para escrever aquele texto, né? E aí, finalmente, depois que o estudante produziu, aí a gente orienta que o estudante produza uma primeira versão do texto, né? E aí, que, no final, eles voltem a essa primeira versão do resumo, observem os pontos, aí a gente põe os pontos que costumam dar problema, né, no resumo, né? Se ele está abordando os temas que são fundamentais no texto original, se ele é sintético, se ele está bem articulado, se tem palavras repetidas, os verbos, o vocabulário e a ortografia estão adequados. A gente vai dando as dicas do que ele precisa olhar para ver se o texto está bem construído. E a gente orienta uma reescritura, né, se necessário, para revisar essa versão inicial. E depois a gente orienta a colocarem os resumos no tablão, gente, como é que se fala? No mural da escola, da sala, para que os outros companheiros vejam os seus resumos. Né? Então, eu tentei pegar um exemplo logo do primeiro volume, um exemplo que fosse até mais sintético. Demora, mas escrever é demorado. Lembrem do Graciliano Ramos falando das lavadeiras. Escrever é trabalhoso, escrever é complexo. Então, a gente não pode imaginar que é uma atividade de escrita que a gente vai dar conta dela em uma aula. Não dá conta numa aula. Né? Essa atividade aqui, se eles escreverem o resumo em casa, a gente em 2 aulas dá conta. Né? Mas se for para escrever em sala, tem que ser 3 aulas, pelo menos, né? Dependendo da dificuldade da sua turma. Então, assim, não é rápido, não é simples, é complexo e a gente tem que aprender a lidar com essa complexidade, tá?
Agora aqui, gente, já para concluir, eu deixar vocês falarem, gente, desculpa, eu acabei falando muito. Eu trago aqui para vocês, a gente está um movimento no Brasil pela permanência do espanhol na educação básica. O movimento se chama Fica Espanhol, e vocês podem acompanhar o que o Fica Espanhol tem feito nas redes sociais, tá? No Facebook, Fica Espanhol, e no Instagram, fica.espanhol, tá? E eu queria agradecer muito a vocês por terem me ouvido. Muitas graças, muito obrigado. Aí tem o meu e-mail, tem também o meu Facebook e meu Instagram, para se vocês quiserem, tá bom? Então, agora, façam perguntas, comentários, o que vocês quiserem, até a gente terminar o nosso tempo aqui, tá? Eu vou interromper a transmissão. Se depois alguém ainda quiser meu e-mail, eu repito aqui no chat, não tem problema nenhum, tá? Bom, aí eu não sei se o Nico vai querer conduzir, se alguém tem alguma pergunta. Eu ainda não... Como eu estava no PowerPoint, a gente não vê o chat, né? Fica só com a cara no PowerPoint, gente. Não tem jeito. Uau, bom. Muito obrigado, Luciana. Obrigado por mim, obrigado pelo grupo, né? O grupo de estudo. Acho que obrigado por todos os colegas. Eu fui vendo, né, todos os comentários que foram deixando, todo mundo agradecidíssimo, todo mundo concordando com o que tu falou. Sim. Acho que as realidades, tanto brasileiras como argentinas, no caso da implementação das currículas de português e espanhol como línguas estrangeiras e adicionais, está passando pelo mesmo problema, né? Tive política de Estado, morreu a política de Estado e agora é uma luta para voltar a tê-la. São espaços que não podem se perder. Né? Fica espanhol lá, fica português aqui. Exatamente. Mas eu acho que vocês estão numa situação um pouquinho mais confortável em termos de governo federal, né, gente? Porque a gente, no Brasil, né, fora Bolsonaro. Acho que é. Bom, não sei. Quem quiser perguntar alguma coisa, pode ligar o microfone, falar, pode escrever, a gente lê, e acho que a Luciana também lê e responde, né? Sim, como vocês quiserem. Se quiserem comentar, falar um pouco da experiência. Isso mesmo, o Diego está dizendo lá, vamos lutar. Vamos lutar. Acho que Diego, não sei porque não tem foto, acho que é um colega de português que está em Terra del Fuego. Acho que é. Ele está dizendo que não tem microfone. Esse é o Diego. Isso. E assim, eu não sei se vocês estão sabendo, a situação no Brasil é que em 2016, o espanhol, a lei brasileira de educação, se chama Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela dizia que no ensino fundamental e no ensino médio teria língua estrangeira à escolha da comunidade. Ok, é claro que o inglês era mais presente, normal, né? É o que tem mais professores, ok. Mas as outras línguas estavam presentes também, o espanhol, o italiano, o alemão, sabe? A minha universidade forma professor de francês, italiano, alemão, grego, latim. E aí, em 2016, essa lei foi alterada e passou a ser... Saiu língua estrangeira e entrou língua inglesa. Né? Só língua inglesa. Então, a gente agora está lutando, pelo menos, pela permanência do espanhol, porque nós temos muitos professores de espanhol. Né? Só que no Rio de Janeiro, nas escolas estaduais de ensino médio, tem 1000 professores de espanhol. E aí as pessoas estão com muito medo de serem deslocadas para dar aula de português, para dar aula, para trabalhar na secretaria, sabe? As pessoas estão numa situação bem delicada. E é um absurdo, né, gente? A gente está aqui, é um absurdo a gente não estudar espanhol no Brasil
E vocês não estudarem português na Argentina? É um escândalo isso. O que mais? Boa tarde. Boa tarde. Oi, tudo bem? Obrigada, professora. Excelente a sua palestra, né? E bem interessante essa proposta de trabalho com gêneros discursivos em sala de aula, né? Eu estou aqui em Correntes, sou professora de português, meu nome é Cláudia, perdão, não me apresentei. E aqui lutamos pela permanência do idioma na escola, né? Na currícula. Como a senhora falou, sempre o que prevalece é o inglês, né? E além de ter uma lei nacional de ensino de português como língua estrangeira na escola, a partir do surgimento do Mercosul, né? Que aí foi que, digamos, se viu a importância do ensino dessas línguas, desses idiomas, né, dos países participantes, mas nem sempre é cumprida, digamos, levada à prática essa lei, né? E nem todas as escolas têm o idioma. E realmente, para nós que somos professores e nos formamos para o ensino de português, é triste, né? É lutar permanentemente para não sair do sistema, né? Cláudia. Cláudia, olha, de fato, a gente também, eu sou professora, né, dos alunos que fazem português e espanhol na minha universidade. Entram 35 por ano. Antigamente, as turmas minhas, que eram turmas de formandos do último ano, tinham 25 alunos. Claro que tem aqueles que vão ficando reprovados, saem, mudam. Agora, as turmas de espanhol têm 5 alunos, 3 alunos. É um escândalo. Porque, claro, a pessoa sabe que vale mais a pena fazer português inglês ou fazer português literatura do que fazer português espanhol, né? Porque ele não vai conseguir emprego. Então, a situação é muito delicada que a gente vive agora, realmente. Né? É mesmo. E é uma questão que tem a ver, sei lá, que eu acho que aqui, pelo menos, principalmente tem a ver com a questão econômica, né? Porque, infelizmente, somos números e digamos, dentro do... não estou lembrando como que é pressuposto, arcabouço, pode ser? O orçamento, aí tá. O orçamento do Estado não está presente, né? Então, acho que nem se interessam por manter essa língua, que para nós não é uma língua estrangeira, né? Para nós é uma língua de vizinhança, no caso. Eu, particularmente, fui criada na fronteira e me criei falando português, tá? Então, sei lá, é uma luta constante. Pois não, no Brasil, vocês imaginem, em Foz do Iguaçu, em Livramento, em Corumbá, regiões de fronteira, e aí tem que estudar inglês e não estuda espanhol. É uma loucura. Alguém fez uma pergunta aqui no chat. Aí tem, já se foi, mas perguntaram se tu percebeu se tem algum gênero que é mais difícil para se aprender em graduação. Normalmente, os gêneros mais complexos são aqueles que trabalham com elementos argumentativos, né? Porque a organização sintática de um texto argumentativo é pior, né? Em português, trabalha com subjuntivo, em espanhol também, né? Os conectores todos, né? Isso daí é um problema bastante significativo, né? Não um gênero específico, mas gêneros que são predominantemente argumentativos costumam dar mais trabalho mesmo, né? O que mais? Teve outra pessoa, não é pergunta, é só comentário. Tá? Essa questão que tu falou, né, de que não é
gramática e colar texto e daí ir para frente, né? Que é todo um trabalho. Acho que criar material para ensino de língua estrangeira, nativa, língua 2, adicional, herança, que tu quer, involucra um tempo bastante importante na diagramação, em pensar a atividade, não é postar um texto e perguntar, né, quais os verbos? Só. Para quê? Né? Já eu nesse semestre estou dando só português 2 na universidade, que é argumentativo. É trabalhar sobre teses, sobre dissertações, escritura de resumo, de abstract, né? Então, já implica textos mais complexos, que nem sequer na língua materna, nem na língua 1, eles abrangem, né? Tu começa a falar, qual a diferença entre argumentar e dissertar, e eles estão aí no ar. Então, a criação do material que a Romina e eu encaramos tem que partir da língua 1, né? Nesses conceitos básicos que achamos que eles deveriam trazer do ensino médio. Né? E o ensino médio acha que devem trazer do primário. Então, aí estamos nessa... Chegou meu filho, me encheu de chocolate. Nessa questão, né? Alguém tem que pegar o assunto e trabalhar com isso. Né? E é aí que a criação de materiais, seja em português, seja em espanhol, seja em inglês, né? Tem que abranger tudo isso. E adorei aquela parte que abrangeu também as questões de gênero, de bullying, raciais, que são questões que nesses anos estão aí bem na flor da pele, bem forte, né? Que a luta contra isso tem que ser bem explícita. Exatamente, Nico. A gente tem que lutar, sabe? Essas questões são questões socialmente relevantes e que estão em debate. A escola não pode se furtar a discutir, né? Discutir racismo, discriminações diversas, etarismo também, né? Porque é um preconceito silenciado, né? Ninguém fala do preconceito contra idosos, existe, né? Preconceito contra homossexuais, transexuais, né? Isso tudo precisa estar na nossa pauta, porque educação é isso, gente. Né? A gente tem que combater essas discriminações todas que a gente vê na vida. E assim, agora, com as redes sociais, né, a gente vê mais ainda, porque as pessoas perderam a vergonha de dizer. Antigamente, as pessoas tinham vergonha de falar, né? De falar oralmente ainda tem vergonha, mas não tem vergonha de escrever. Aí vão lá e escrevem aquelas barbaridades, né? Então, assim, o nosso estudante, o menino, a menina, a criança, o adolescente, estão lá vendo aquilo tudo. Sabe, as famílias têm que trabalhar, claro. A educação familiar é fundamental, mas a escola tem que fazer a sua parte, sem dúvida nenhuma. Né? Então, já que você vai ter que escolher um texto para trazer para a sua sala do gênero X, traz um texto do gênero X com um tema que seja um tema educativo, que vai formar o cidadão. Né? Isso daí, para mim, é importantíssimo. O que mais, gente? Mais algum comentário? As pessoas estão escrevendo no chat. Eu perdi um pouco, porque eu não sei se vocês viram que eu saí. Eu fui desligar meu som, em vez de desligar o som, eu saí da sala, tá? Mas eu voltei rápido. E aí é isso, gente. O que vocês quiserem comentar, se quiserem falar mais alguma coisa, tá? E depois eu posso mandar também algumas referências bibliográficas para vocês, que eu nem coloquei no PowerPoint, porque no PowerPoint ninguém enxerga, né? Eu só citei alguns autores, né? O Geraldi, André Antunes, Coque Elias, mencionei trabalhos meus, mas depois eu posso mandar direitinho.
E obrigada. Aviso que a Luciana ela vai compartilhar o PowerPoint, né? Então, vai ser enviado do mesmo jeito que a da conversa 1. Vai ser enviado o material e o link para o vídeo que está gravando. Eu vi que alguém perguntou, vai estar no YouTube. Sim? Um pedido especial para quem for para o YouTube, por favor, se inscreva, porque o único jeito da gente poder fazer live através do YouTube, porque ficou muita gente fora. É penoso falar, mas ficou muita gente fora porque o Meet lotou muito rápido. Então, para que toda essa gente que está fora possa ter a possibilidade de assistir a conversa em vivo através do canal do YouTube. Mas, para isso, precisamos gente inscrita. Qual é o canal? A sigla do grupo. A sigla do grupo, tá. PLEA. Tá. Escrevi aí. Vou procurar. Preencham, por favor, o formulário do atestado da conversa. Sim. Bom. E não lembro quem foi que falou que estaria bom trabalhar gênero em criação de materiais. Bom, antecipo, 2021 é um dos temas das próximas conversas. Também vai estar convidada a professora Luciana, porque ela é maravilhosa. A gente se conhece desde, sei lá, 2009, 10, acho que foi, né? O primeiro diploma. O primeiro Ciplom foi em 2010, não foi? Ou 2009? 2010, né? Aí depois, 2015, foi em Buenos Aires. Olha, teu filho. Depois foi em Buenos Aires. Questão de videoconferência em casa. Tá bom. Voy a peñolar, Bom, que mais? Gente, novamente, se não tem mais alguma coisa, novamente muito agradecido. Em nome do grupo, que está espalhado por todas as pantalhas que tem e vocês não podem ver, mas eu tenho todas aqui. Agradeço a vocês a presença, agradeço a vocês o acompanhamento a este projeto de divulgação do conhecimento. Como já falei na conversa anterior, nós acreditamos que o conhecimento deve ser compartilhado. E achamos esse projeto como a melhor maneira de fazê-lo, de pegar a cada um com um pouquinho para refletir sobre a prática docente. Agradecido, Luciana. Você estará lendo aí no chat, que está todo mundo agradecendo, todo mundo concordando. A gente se vê sexta-feira, novamente às 4. Amanhã vão receber o convite. Também falaremos sobre criação de materiais, mas nessa oportunidade vai ser sobre PLE. A professora Picone vai falar sobre criação de material, livros métodos em PLE. Tá? Obrigado, gente. A gente se vê e se inscreve. Ainda não se fala. Obrigada, Milko. Obrigada a todo mundo que veio aqui me assistir. Eu aproveito para convidar vocês. Eu estou organizando um número de uma revista que é sobre pedagogias decoloniais e epistemologias do Sul, envolvendo o ensino de línguas, todas essas questões que a gente estava falando aqui agora, de raça, de gênero, de sexualidade, de grupos minorizados. Então, vai ser um prazer. Depois eu posso mandar também a chamada da revista. Né? E aproveito para convidar vocês, agora em novembro, já os primeiros de novembro, tem um congresso em Tierra del Fuego que se chama do Sul, Educação desde o Sul. Né? Um instituto que se chama Paulo Freire, organiza esse congresso. Eu, quando estava trabalhando lá, também participei da organização, e é muito bom esse tema de pedagogia do Sul. A gente, em Sudamérica, está acostumada a ler autores do Norte. Exatamente. E tá bom, mas não é tudo. A gente precisa se ler, né? A gente precisa ler um ou outro. Né?
Exatamente. Bom, gente, em honra ao horário, damos por finalizada essa sessão. Obrigada, tchau, gente. Foi um prazer falar para vocês. Até a próxima.